Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso querido Centro Espírita Luz e Verdade. Meu nome é Renato Mairic, estou falando aqui de Brasília, no Distrito Federal, e muito feliz por essa oportunidade. É um prazer, agradeço muito à direção da casa pelo convite, aos amigos pelo convite, e como eu sempre digo quando estou fazendo meus estudos para casa daqui, é muito bom saber que do outro lado estão amigos bem queridos ouvindo esse estudo. É uma forma de acalentar a saudade, né, que a gente tem dos nossos companheiros. Então a gente vai fazer a leitura da nossa página, depois a nossa prece e vamos para o nosso estudo. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. É a lição 198. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão e com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas e de solidificar as amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores do Centro Espírita Luz e Verdade, agradecendo por cuidar tão bem dessa nossa casa amada há 102 anos. A todos aqueles trabalhadores que passaram fisicamente pela casa e que hoje não estão mais no mundo material, mas com certeza continuam trabalhadores do Centro Espírita Luz e Verdade. Continuam nos fortalecendo, todos nós que ainda estamos aqui na jornada, nesse momento com a tarefa de conduzir a casa, né? A direção, os trabalhadores do Centro Espírita Luz e Verdade, e até nós que estamos distantes, mas estamos sempre mentalizando positivamente pela casa. Agradecemos muito, Senhor, por tanta luz, por tanta paz, por tanta ajuda que essa casa já nos ofertou e nos oferta e nos ofertará por muito e muito tempo. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a permissão para dar por aberto nossos estudos dessa noite, te pedindo que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Eu confesso a vocês que até emociono talvez pais ainda pela distância, né, por sentir tanta falta da casa. Me emociono porque imaginar, né, como morador de Campo Grande, eu fico tentando imaginar o que era Campo Grande há 102 anos atrás. E o que era o Centro Espírita Luz e Verdade há 102 anos atrás. O que seria uma casa espírita há 102 anos atrás, numa região totalmente rural. Então, quando a gente agradece a todos aqueles que antecederam, a todos os trabalhadores da casa, é uma gratidão real, é uma gratidão de verdade, do fundo do coração, porque a gente fica imaginando o trabalho que foi para essa estrutura estar de pé. E com certeza são eles que inspiram a direção da casa, os trabalhadores da casa, a continuar esse projeto, a continuar esse trabalho. Então, é uma enorme gratidão a eles, é uma enorme gratidão a Deus, e que abençoe muito, muito, todos vocês que estão aí, trabalhadores presentes, cuidando, zelando, servindo, oportunizando para todos que aí chegam. Então, meus parabéns, do fundo do coração, para essa casa tão querida. E hoje eu estou muito feliz por poder, mais uma vez, estar fazendo um estudo na casa e a oportunidade de falar desse tema tão importante, que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Está lá no Livro dos Espíritos, da questão 817 à questão 822. É tão atual o tema, mas é tão importante quando mais no final a gente estiver falando sobre as perguntas mais especificamente do livro,
a gente sempre nos colocar no espaço-tempo disso. Imaginar que isso tudo estará acontecendo. Esse livro foi escrito em 1857. Não é brincadeira, né? De um século e meio atrás, uma doutrina nos trazer ensinamentos tão modernos, né? Tão atuais, com tanto conteúdo de igualdade, de respeito, porque a gente tem que contextualizar sempre a data com que o Livro dos Espíritos foi escrito e com a data com que esses ensinamentos chegaram para a sociedade. Sempre lembrando que estamos falando de uma época onde a mulher, na maioria dos países do mundo, não tinha direito nem ao voto. Não tinha direito a frequentar determinados ambientes, né? Eu já li sobre isso e lembro que algumas casas espíritas das mais antigas chegava a separar homens e mulheres em lados opostos, né? Sempre com alguns argumentos de disciplina, de controle, mas que muitas vezes também poderia ser de preconceito, né? De separação. Então é muito bom ver a evolução dos tempos, né? A igualdade, a luta pela igualdade da mulher, as conquistas da mulher, mas ainda sabemos que é tão pouco, perto de tudo que ainda precisamos evoluir quanto falamos desse assunto. A gente vai abrir o estudo trazendo um trecho que Kardec nos fala assim: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é apenas uma concessão de força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Olha o peso dessas palavras de Allan Kardec. Contextualizando novamente 1800, né? Final do século XIX, a gente ouvir que, dando a conhecer as leis, o Espiritismo abre a era da emancipação da mulher. E melhor, como abre também a da igualdade e da fraternidade. Ou seja, ele mistura a questão da igualdade e da fraternidade com a importância da igualdade entre homens e mulheres numa sociedade que era extremamente machista e preconceituosa. E sabemos que ainda hoje, em várias partes do planeta e até do nosso próprio país, a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista e preconceituosa. A gente soube muito bem o quanto ainda a nossa sociedade tem os tristes dados estatísticos do feminicídio pelo machismo e pela ideia de sermos homens melhores do que mulheres. Sermos mais qualificados, sermos proprietários, sermos mais fortes, sermos o dono da parceira, da filha, da namorada. E quantas barbáries e violências a gente acompanha, infelizmente, nas nossas manchetes, né, na TV, na internet. E a gente até vai falar um pouquinho disso nos dados estatísticos mais para frente. Mas uma coisa sempre me causou estranheza, porque lembro como gosto de ler a importância da mulher na história da maioria das culturas do mundo, que endeusavam a mulher, que colocavam a figura da mulher, isso bem antigas e muito antes da ideia do cristianismo, culturas milenares, que traziam conceitos de valorização bem forte da mulher. A gente trouxe alguns aqui, né, onde as simbologias de mulher, rainhas, princesas, sacerdotisas, né, a gente trouxe Belona, que era a deusa romana da guerra, Afrodite, deusa grega da beleza e da sexualidade, Atena, deusa grega da sabedoria, Nefertiti, que era extremamente influente e foi esposa de um faraó, Ísis, uma deusa egípcia, Kali, uma deusa hindu, mãe do mundo. Para quem não sabe, Kali é aquela deusa da simbologia hindu, com vários braços. Amaterasu, deusa japonesa do sol, e Kailé, deusa celta.
Ou seja, buscamos na Roma, na Grécia, Egito, no hinduísmo, no Japão e na cultura celta. E tem muitas outras representações femininas dentro dessa valorização da deusa, da sacerdotisa, da pessoa que era influente, né, que tinha um poder de influência muito grande. E aí a gente sempre fica a perguntar em que momento da história a figura da mulher perdeu essa sua, não vou nem dizer poder, esse tratamento digno, igual, de confiança, de respeito, de sabedoria. Em que momento a nossa sociedade, principalmente a ocidental, perdeu a referência da figura mulher? E aí a gente tem que pesquisar e tem que cortar na carne, como muita gente diz, porque quando começamos a pesquisar com a seriedade necessária, a gente começa a descobrir que a maioria dos problemas vividos pela figura feminina, em termos de preconceito, discriminação, diminuição, inferioridade, subalternidade, né? Ser subalterna à figura masculina, começa na cultura judaico-cristã. É necessário que a gente reflita, porque somos uma doutrina com base cristã. E quando precisamos pensar em que momento da história essa diminuição, esse estrangulamento da figura feminina, no sentido da liberdade, do poder, da influência, aconteceu. E é, sim, um problema trazido pela cultura judaico-cristã. Quando eu falo da questão da figura judaico-cristã, e vem através das pesquisas que a gente precisa fazer, como vai estudar, que o cristianismo tem como base, né, o judaísmo e o cristianismo, o Velho e o Novo Testamento, tem como base duas figuras femininas centrais. Uma, a primeira, a mulher pecado. A mulher que tirou da humanidade o paraíso. A mulher que, pelo seu descuido, pela sua leviandade, induziu o homem a práticas ditas imorais ou ilegais, e com isso o ser humano perdeu o paraíso. Falamos de Eva, a pecadora. Essa é a primeira simbologia feminina forte dentro do judaísmo e do cristianismo, que sofre a influência do judaísmo. E aí, quantas coisas giram em torno disso? Quantas coisas essa imagem negativa da mulher gira em torno disso? Muitas das nossas pessoas ligadas ao cristianismo não sabem a base do que é o batismo, né? O batismo, ele simboliza, muitas vezes, é a apresentação. Não, não é a apresentação. A simbologia do batismo, pelo menos principalmente para a Igreja Católica, é a limpar a impureza do pecado original. Ou seja, nós já nascemos carregando o pecado original, que nos foi dado ou nos foi imposto pelo pecado, a queda do paraíso. Onde a personagem principal é a figura feminina da Eva. E por isso precisamos se batizar para ser limpos e iniciados no novo momento de nossas vidas. E aí passa milênios, e aí surge, lá em Nazaré, né, a figura da mulher, da segunda mulher, Nazaré, Belém, toda aquela passagem bíblica, onde surge, depois da mulher pecadora, a mulher pureza, Maria, que simboliza pureza, virtude, né? E aí ligam a virtude à sexualidade e a tantos outros meios que a gente tem de também manipular e conduzir a figura feminina. A pecadora, a pura, mas a pura não pelos seus atos, a pura não pelas suas posturas, mas a pura pela não sexualidade, pela virgindade. E aí a gente é capaz de ler
em alguns preceitos de alguns representantes religiosos, uma frase que eu ouvi uma vez um representante de uma determinada religião dizer assim: Eva é aquilo que a mulher é. Eva, a pecadora, é aquilo que a mulher é. E Maria, pureza, é aquilo que a mulher deveria ser. Conseguem perceber a nuance e a gravidade de uma fala dessa? Onde a gente generaliza a figura feminina, dizendo que a mulher representa Eva, a pecadora, e deveria representar Maria, a mãe de Jesus, a pureza. Quando, na verdade, nesse meio do caminho entre pureza e pecado, estamos nós, seres humanos. Todos nós, sem exceção, sem nenhuma exceção, estamos todos nós entre o pecado e a pureza. É ali que está, todos nós. E é ali que está a figura feminina. A figura que tem sentimentos, desejos, sonhos, buscas, realizações que quer conquistar. É ali que está essa figura da mulher. Nem na pureza, nem no pecado. Porque nós somos frutos de uma grande mistura, uma grande vitamina de purezas e pecados. O grande nosso tempero é justamente essa mistura de virtudes e de imperfeições. Mas mesmo assim, essa imagem do pecado foi tão utilizada para discriminar e para desvalorizar. E mesmo a imagem da pureza também se torna ferramenta de discriminação e de limitação. A gente trouxe um pedacinho do livro de Plínio Salgado chamado A Vida de Jesus, onde ele fala uma coisa bem legal. Ele diz assim: a mulher, em razão da sua condição biológica, com seus círculos menstruais, foi colocada pelas seitas e as crenças formadas pela ignorância como um ser impuro e tendente à tentação e ao mal. Existe até hoje a falsa ideia de que só os homens teriam sido criados por Deus. Aliás, é isso que depreende dos velhos ensinamentos judaico-cristãos. Ou seja, a gente chega ao ponto de ligar a impureza da mulher, não só as questões morais, mas até a questão orgânica de um ciclo menstrual. Quantas vezes a mulher era considerada impura porque passa pelo seu ciclo menstrual mensal. Lembro de, há menos de 10 anos atrás, gente, uma jovem de 12 anos, 13 anos, morre com graves problemas de saúde, porque, pela sua crença, ela ouvia dizer sobre a impureza e da menstruação, ela simplesmente omite dos pais o seu ciclo menstrual e da sociedade, e para não ter que pedir à mãe a compra de um absorvente, ela utilizava panos para tentar conter esse fluxo. Panos não adequados, talvez não higienizados, e que geraram uma grave infecção que levou essa criança, essa adolescente, à morte. Isso fruto da ignorância de um preceito e de um ensinamento religioso. Quando a gente ouve aquela história de Eva é aquilo que a mulher é, a gente encontra na nossa sociedade, em alguns pensamentos, e até no nosso Velho Testamento, frases do tipo: prestem atenção, houve um defeito na formação da primeira mulher, uma vez que ela nasceu de uma costela dobrada. A partir desse defeito, ela é um animal imperfeito. Ela engana sempre. Segue em pleno século XXI, a gente conseguir analisar e refletir sobre essas palavras? Essas eram bases utilizadas pelos inquisidores na Idade Média. E como esse discurso condenou muitas mulheres à fogueira, à forca,
ao assassinato de formas variadas. Preste atenção, tem mais. O homem é imagem e glória de Deus. A mulher, porém, é glória do homem. O homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher criada para o homem. Coríntios, capítulo 11, versículos 7 a 9. Tento da Bíblia Sagrada. Base sólida de muitas das nossas crenças, principalmente as de influências judaico-cristãs. Ferramenta que sempre foi utilizada como opressão, como diminuição da figura feminina. Tem mais. Não permito à mulher que ensine nem que se arrogue a autoridade sobre qualquer homem. Convém à mulher que permaneça em silêncio, pois foi Adão formado primeiro, e só depois Eva. Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Conseguem perceber isso? Conseguem perceber o teor de ensinamentos que são preceitos religiosos e preceitos seguidos às cegas até a presente data. E essas frases negativas, mesmo não só para Eva, são utilizadas para Maria, que também continua sendo ferramenta de subjugação da mulher. Quando ele diz que Maria é aquilo que a mulher deveria ser, nós achamos isso. Contudo, salvar-se-á a mulher, tornando-se mãe, uma vez que permaneça na fé, na caridade e na santidade. A mulher só se salvaria se tornasse mãe. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu preciso dar as referências. Olha que frase bacana. A virgindade é um estado angélico que existia no paraíso antes da queda. Pureza, virgindade, corpo físico, moralidade. Frases também dos inquisidores Kramer e Sprenger, os mesmos que acabei de falar mais atrás, sobre a desvalorização da mulher. E esses mesmos inquisidores, que mataram centenas e milhares de mulheres, diz assim: para glorificar a Deus pela carne, a mulher tem que oferecer um corpo puro e casto, e não deve expô-lo ao olhar e desejo dos homens, mas sim cobri-lo com modéstia. São pequenas frases, e que eu digo para você, como homem, que me causam repulsa, e aí acredito como espírita, que por já termos passado por esse processo como homem e mulheres algumas vezes, eu entendo toda a repulsa que isso me causa, porque a tristeza não é ouvir que essas barbáries já existiam, mas é que essas barbáries ainda continuam a existir. Ainda continuam a ser ferramentas de opressão contra o sexo feminino. E aí, por causa disso, é necessário que a gente fale de uma coisa extremamente importante, que é o estudo de gênero, e não ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma ideia deturpada, mas o estudo de gênero, algo sério, acompanhado por especialistas, por profissionais, por estudiosos, por filósofos, que tem como base isso, é um dispositivo, diz que o estudo de gênero é um dispositivo cultural constituído historicamente que classifica e posiciona o mundo a partir da relação entre o que se entende como feminino e masculino, como raça e etc. É formado conforme a cultura e a região do planeta, suas influências religiosas e sociais. O que o estudo de gênero vem dizer para mim? Que, em algum momento, quando a sociedade passou a desvalorizar a mulher como forma de opressão e de manipulação, ela é fruto de um processo social, de uma determinada região, de uma determinada influência religiosa, de uma determinada influência de poder, com interesses à parte,
que precisava desviar a figura feminina, desvalorizar a figura feminina, para que pudesse oprimir, para que a mulher virasse uma ferramenta na mão do homem, uma pecinha que a gente mexe daqui para lá, um brinquedo na mão da figura feminina, masculina. Então, discutir que o estudo de gênero é um processo que vem entender por que determinadas culturas tratam tão diferente como as orientais e hoje no Ocidente. Gente, existem culturas que as pesquisas de estudo de gênero conhecem em vários pontos até mais remotos do planeta, onde o homem é que fica em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalha para o sustento da casa. Culturas onde homens e mulheres partilham de todas as responsabilidades iguais e têm direitos iguais. Aí a gente muitas vezes vai falar assim, não, mas aqui no Ocidente a gente também. Gente, sabemos que não é real. Sabemos que no mercado de trabalho o tratamento não é igual. Sabemos que de maneira opressora, homens se aproveitam de mulheres no transporte público lotado. Homens usam palavras chulas e agressivas com mulheres no meio da rua. Homens assediam mulheres nos seus locais de trabalho por se acharem melhores. Homens não aceitam que mulheres tenham mesmas condições iguais. Na discussão dentro do lar, no debate de ideias, porque continuam achando que eu sou o mantenedor do lar. Eu sou a última palavra. Quando sabemos que pela sabedoria feminina, a última palavra mais sábia sempre é a delas. A estudo de gênero vem nos mostrar que essa é uma das ferramentas que o ser humano usou para justificar a escravidão. Quando culturalmente fazia as pessoas acreditarem, o branco acreditar que ele era melhor do que o negro, e conseguiam fazer o negro acreditar que eram menores que os brancos. É o estudo de gênero que nos mostra que o ser humano não consegue conviver com as diferenças, com os portadores de necessidades especiais, que segrega e separa aquele que tem algo diferente do modelo padrão. É o estudo de gênero que nos mostra que não somos capazes de conviver com a sexualidade diferente do outro, porque eu cresci ouvindo dizer que só existe macho e fêmea, que o macho manda. É o estudo de gênero que nos faz acreditar que somos pobres por uma questão de meritocracia. O outro tem mais e você tem menos porque o outro buscou mais. E aí justificamos tanta desigualdade social, violência, caos. É o estudo de gênero que nos faz entender por que quando crianças ouvíamos balé é para menina, futebol é para menino. Brincar de carrinho é menino, brincar de boneca é feminino. É isso que o estudo de gênero faz, nos mostrar que nossos preconceitos e limitações são frutos de culturas que recebemos. Por isso, hoje, os jovens conseguem ser muito mais libertos, porque eles conseguem conviver mais em pé de igualdade com as diferenças. E quando muitos dos jovens não conseguem, podem buscar a informação. São os pais que, muitas vezes, no seu processo cultural dentro do lar, influenciam jovens a preconceitos e limitações. E quando falamos em preconceitos, é necessário que a gente reflita o que é preconceito, conceitos. Preconceito é algo que a gente armazena de conhecimento, que recebeu de maneira errada e que não parou para pensar. E isso na cultura, na sua cultura familiar, aquilo que a gente cresce ouvindo dos nossos pais, dos mais velhos, vão criando em nós determinados conceitos. Preconceitos porque não paramos para pensar naquilo que nos foi passado. São prévios. Eu já deduzi e já concluí que a mulher é inferior a mim. Por quê? Porque eu ouço meu pai falar isso. Ah, tu é homem, você pode. Minha filha acabou o jantar, né?
A menina vai para a cozinha lavar os pratos. O menino vai jogar bola ou vai ver televisão. Qual de nós, homens, principalmente da minha idade, na minha faixa etária, não cresceu ouvindo isso, vendo isso no seu dia a dia, na sua sociedade? E esses conceitos e preconceitos a gente percebe em pequenos momentos. Muitas vezes o homem diz assim, eu não sou preconceituoso. Eu não tenho, não. Eu não trato mulher diferente de homem, não. E quantas vezes eu já ouvi no discurso dos outros, e tomando muito cuidado para que eu também não seja um propagador desse descuido, porque muitas vezes a nossa fala ela traz hierarquias, valoriza, mas também desvaloriza. Quando já não ouviu uma menina que pratica esportes ou que tem uma vida mais ativa, e a gente ouve dizer assim, nossa, ele ou o menino que não gosta, né, de participar de um esporte, ou que é desengonçado por esporte dito masculino, e a gente diz assim, ele corre que nem menina. A gente diz isso do menino. A figura feminina é usada aí de maneira pejorativa e negativa, porque eu quero dizer que ele, que é incapaz, corre que nem menina. Por isso que ele é incapaz. Ou, ao mesmo tempo, o contrário. É uma valorização também nítida de preconceito, quando a mulher é trabalhadora, né? Está ali no mercado de trabalho junto com a gente de qualquer jeito, né? De igual, pé de igualdade, e a gente diz assim, nossa, essa é danada. Trabalha duro que nem homem. Mesmo quando estamos elogiando, estamos segregando, porque dizendo que ela trabalha é boa porque ela trabalha igual homem. E não porque ela trabalha igual mulher. Usamos isso de forma positiva e de valorização o discurso preconceituoso. Não podemos deixar de falar de dados, né? Porque algumas fontes, como o CIP, Sistema de Indicadores e Percepção Social, é base para um dos grandes problemas que o preconceito e a desigualdade entre homens e mulheres geram tanto sofrimento, que é a violência contra a mulher. É triste dizer, mas somos o país com o maior número de feminicídios no mundo. Não precisa ser especialista nem buscar pesquisas. Vemos isso todos os dias, na internet, na TV, ainda nos jornais. Violência gratuita. De homens que ainda acham que pela força oprimem e podem dominar a figura feminina. E aí a gente ouve essas pesquisas e olha que dado triste. Nessa pesquisa da CIPS, eles botavam algumas perguntas, algumas frases muito ouvidas na nossa sociedade. Na briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eles fizeram essa pesquisa com essa pergunta, com algumas perguntas. Né? Mulheres que sofreram violência dizem que o agressor era alguém conhecido não só dela, como do seu meio social. E quando perguntam se briga de marido e mulher não se mete a colher, 88,9% dos entrevistados, homens e mulheres, concordam totalmente com isso ou não emitiram opinião. E apenas discordaram 11%. Uma segunda pergunta eles fizeram: se as mulheres soubessem como se comportar, teríamos menos estupros em nossa sociedade. Foram vítimas, no Brasil, 66 mil mulheres em 2018. A maioria das vítimas, meninas de 13 anos. Ocorre, em média, 180 estupros por dia no Brasil. E é necessário que a gente debata o que é estupro. Que para muitas pessoas, como alguns jogadores de futebol, como estamos vendo aí, que foram condenados por estupro na Justiça Internacional, não, eu não toquei na menina, eu estava lá no ambiente. Isso também é estupro. O assédio, qualquer tipo de agressão
seja física ou verbal, onde principalmente haja a não concordância da mulher, ou não, é estupro. Não é pelo fato de você usar palavras chulas e a mulher não reagir que ela não se sente ofendida, não se sente estuprada na sua dignidade. E aí, quando se fala isso, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupro? 70% das pessoas concordam com isso e discordaram apenas 30%. Isso é só algumas das perguntas, e aí é importante que a gente diga que nesse fruto do gênero, do estudo, da cultura, da formação social, a gente ouve as mulheres falando isso. Muitas mulheres usam esse discurso também. Porque cresceram na sua formação ouvindo isso dos seus pais, dos mais velhos, ou ouvindo isso dentro do seu templo religioso. Nós, como espíritas, e vocês sabem como eu sou, né? A gente vê sempre nas nossas casas, em muitas casas, aquele papel assim. Por favor, evite roupas curtas, transparentes, ou que sensualizam, que chamam a atenção. E muitas vezes eu ouvi de algumas pessoas que isso tinha um porquê educativo, e eu concordo. Mas me desculpem os nossos queridos homens. Se um homem dentro de uma casa espírita não consegue se concentrar no seu propósito, porque uma mulher está com um decote maior, ou com uma saia mais curta, ou com uma roupa mais justa, busque tratamento espiritual urgente, ou busque tratamento médico, social, psicológico, psiquiátrico, porque o problema está em você. Se você não consegue se concentrar dentro de uma casa espírita porque alguém está ao seu lado de uma roupa curta, de uma saia mais curta, o problema não está nela, o problema está em você. Analise, olhe para dentro de si e observe que o problema da questão moral está em você. Então, acho que debaixo de qualquer anúncio desse tipo numa casa espírita, depois que tivesse aquele anúncio, poderia botar embaixo: você, homem, que não se concentra, que diz que não consegue manter o seu equilíbrio, busque analisar-se, busque essa tal famosa reforma íntima, que é necessário que seja feita vasculhando os nossos mais íntimos desejos, pensamentos e sentimentos. Entrando mais especificamente na doutrina espírita, lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na afinidade de sentimentos. E na 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí vem a 202. Quando somos espíritos, preferimos reencarnar como homem ou como mulher? E vem a resposta que é muito importante e que é necessário que a gente ainda dê uma burilada na resposta, né? No pensamento. Isso pouco importa para o espírito nascer homem ou mulher. Depende das provas que ele tiver que sofrer. E aí eu ouso, em pleno século XXI, a dizer assim, depende das provas que ele tiver que experimentar. Porque a questão da sexualidade das vivências não são para nós sofrermos. E sim para que a gente experimente. Viva a experiência masculina e feminina. Viva essa troca de polaridades e aprendizados e experiências. Viva as variadas situações de gênero que a gente pode viver, porque tudo faz parte do nosso processo de aprendizagem. Toda e qualquer experiência é nosso momento de aprendizagem.
E aí ele nos diz, né? O que é entre os espíritos é simpatia, pouco importa. A questão sexual, orgânica, aparelho reprodutor. E diz que para o espírito tanto faz animar o homem ou um corpo de homem ou de mulher, o que importa para ele é a experiência que ele vai viver na sua próxima encarnação. O que é dizer para a gente assim, faz a mínima diferença para o espírito, porque é tudo igual. O que nos define não é a nossa sexualidade, nem, como disse, o nosso órgão genital, e sim as nossas vivências e experiências a todo momento. Na 817, lá do Livro dos Espíritos, que é o foco maior do nosso estudo, a gente traz essa pergunta que Kardec faz. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Se são iguais perante Deus, homens e mulheres, e eles têm os mesmos direitos. Gente, lembremos mais uma vez, contextualizando 1857, sociedade machista, preconceituosa, segregadora, sem direitos. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Num conceito de tanta modernidade, né, de tanta sabedoria que tinha o mestre Lyonês, já sabendo da repercussão disso tudo em nossa sociedade, da necessidade que os espíritos tinham de trazer esses novos tempos, faz essa pergunta. São iguais perante Deus os homens e as mulheres e têm o mesmo direito? E diz assim: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha a resposta da espiritualidade. Se são iguais em todos os processos, que diferença existe para que a gente ache que tem mais direitos do que a figura feminina? E aí, no 818, Kardec vai mais, com seu espírito sempre esperto à frente. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí, quando fala certos países, fica parecendo que ele falava mais da questão das mulheres do Oriente Médio, que até hoje sofrem, né, com a discriminação. Mas, se pararmos para pensar, não era nenhum exemplo de modernidade o conceito feminino no Ocidente. Como ainda não é nos conceitos religiosos de hoje, em uma sociedade, inclusive, que nos últimos tempos se tornou tão retrógrada, quantos discursos que pareciam que a gente não ia ouvir mais em nossa sociedade, a gente voltou a ouvir conceitos e falas de pessoas famosas e importantes na cultura do nosso país, que inferiorizam a mulher, que usam termos chulos, que depreciam a figura feminina. E aí, quando Kardec pergunta de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, olha a resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força é o direito. E aí a gente vai partir essa resposta. É do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Culturalmente, há milênios, a sociedade dá ao homem a gerência e a autoridade sobre a mulher. E ele fala que isso é resultado das instituições sociais, ou seja, dizer, da educação que nós damos em nossos lares aos nossos filhos. Onde precisamos dizer que sexualidade feminina e masculina é igual. Onde precisamos dar aos nossos filhos autonomia e liberdade iguais. Onde precisamos cobrar dos homens as mesmas coisas que cobramos das mulheres. Posições, posturas. E aí ele fala do abuso da força sobre a fraqueza. Isso alimentado muitas vezes pelo forte cunho e influência religiosa. Na 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem?
Muitas vezes algumas pessoas dizem que Kardec era machista, preconceituoso, mas eu prefiro crer que sua capacidade analítica já pensava no futuro, quando diz as funções que a mulher é destinada pela natureza, que as tarefas que a mulher é destinada, como a maternidade, o cuidar dos filhos, que é aquilo que a gente cuidou, e aprendeu na nossa sociedade que a mulher cuida dos filhos, o homem vai ao trabalho para manter a família. É tão importante isso, a figura feminina e suas tarefas socialmente instituídas são inferiores às que os homens praticam? E aí a espiritualidade responde: sim, é muito maior até a grandeza das tarefas femininas. É ela quem dá aos homens, ao ser humano, as primeiras noções de vida. Olha a importância dessa resposta, mais uma vez contextualizando o tempo. Ainda achávamos que o trabalho da figura feminina, e ainda ouvimos hoje isso em 2022, homem dizer assim: eu saio para trabalhar todo dia, pego o trem, e você fica em casa. Como se o ficar em casa, com toda a duríssima tarefa diária do lar, dar lá, para quem fica isso, estou dizendo ainda, hein? E aí eu não vou nem entrar, ainda vou entrar na discussão sobre a mulher e o mercado de trabalho, onde a gente separa e segrega a figura feminina como se o trabalho do lar fosse desvalorizado. Homens, fiquem sozinhos, cuidem dos seus lares, assumam suas tarefas diárias. Realize a jornada dupla, ou muitas vezes tripla, como muitas das mulheres executam, e me digam se acham verdadeiramente que suas tarefas fora do lar são mais normalizadas ou mais importantes do que as dela. E é esse discurso que segrega a mulher no mercado de trabalho. Ainda ouvimos homens discutindo sobre a gestação no mercado de trabalho, sobre a necessidade da licença maternidade no mercado de trabalho, da licença amamentação. Ainda ouvimos esse discurso preconceituoso dizendo que homens não contratam mulheres, empresas não contratam mulheres porque vão perdê-las pela gestação. Como se a gestação, se a maternidade fosse algo a ser diminuído. Tudo isso, discursos preconceituosos que ouvimos e que, principalmente, precisamos tomar cuidados para não sermos propagadores. Porque a minha geração, a sua geração, também foi fruto desse ensino cultural. Seja através da religião, seja através dos preceitos do lar, seja através dos conceitos sociais. Quando menos percebemos, também estamos usando o discurso preconceituoso e limitador. Tem uma outra pergunta, onde ele fala assim no Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre as tarefas. E aí você vê como é que também o processo evolutivo é necessário ser trazido para o doutrina espírita. Como diz que, na pergunta, ele fala sobre a igualdade das tarefas. Se as tarefas de homens e mulheres devem ser iguais. E a espiritualidade respondeu, dizendo que sim, a cada um com as suas tarefas, os homens com as tarefas mais rudes, as mulheres com as tarefas teoricamente mais leves. E que mesmo nos conceitos da doutrina temos que tomar cuidado e atualizá-los, porque hoje as mulheres estão no mercado de trabalho executando praticamente todas as tarefas que o homem executa e com mais qualidade. Com a qualidade que muitas vezes nós, homens, não conseguimos executar as tarefas que o mercado de trabalho diziam ser femininas. Então, mesmo os conceitos espíritas, baseados numa obra como o Livro dos Espíritos, precisam ser atualizados. Hoje a mulher tem todo o direito de ir ao mercado de trabalho,
de realizar as suas tarefas, de conquistar os seus sonhos, de realizar os seus anseios, de ser empresária, de ser mulher, de ser mãe, de ser amante, de ser amiga. Chega da figura oprimida, que muitas vezes nós vimos nas nossas mães, nas nossas avós. Precisamos aprender a nos olhar como espíritos e não mais pelas figuras ou por preceitos como cor da pele, poder aquisitivo, gênero e tantas outras formas que nos segregam. E como falar e terminar um estudo sobre a mulher sem falar de uma mulher extremamente importante no nosso meio espírita, chamada Amélie Gabrielle Goudet. Senhora Kardec, muitas vezes você vai ouvir chamar, mas que precisamos até nisso aprender a chamar de Amélie Gabrielle Goudet. Quantos no meio espírita não sabem quem é Amélie Gabrielle Goudet? Quantos no meio espírita não sabem quem é a esposa, parceira e companheira de Allan Kardec? Aquela que após o seu desencarne tocou a doutrina, e aí podemos imaginar contra religiões, poderes, preconceitos, machismo. Uma mulher continuou o papel daquele que veio com a função de codificar a doutrina espírita. Ou seja, tão, ou devesse ser tão, ou mais valorizada do que o próprio Kardec. Quem lembra do filme, lembra do momento onde Kardec demonstra cansaço sobre a sua vida, filme sobre a sua vida, onde ameaça e pensa em desistir da tarefa da codificação. E aquela mulher, parceira e presente, sacode, chama a razão, chama o objetivo de continuar a sua tarefa. E mesmo depois do seu desencarne, é ela quem está à frente de todo o processo. Então, nesse mês que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, ter tido a oportunidade de falar sobre esse tema é algo fantástico para mim, né? Porque gosto de temas que nos desafiam e que principalmente sacodem as nossas estruturas internas, mexem com os nossos preconceitos, futuca tudo aquilo que a gente carrega de limitações dentro de cada um de nós. Quando falamos que precisamos passar pela reforma íntima, é necessário que a gente lembre que reforma é, antes de chegar ao final daquela reforma e virmos aquela nova imagem que nos agrada, será necessário revirar a terra, entulhos, derrubar paredes, derrubar limitações, quebrar tudo que é antigo para erguer o novo. Então é só que a gente pense que quando falarmos em igualdade, seja ela em qual assunto for, que verdadeiramente falemos do coração e com a racionalidade, com sentimento e pensamento voltado à igualdade. Burilhe os discursos e as falas, preste atenção no seu discurso, porque muitas vezes falamos de igualdade e não é isso que exemplificamos. Saímos de uma palestra espírita, como eu estou fazendo aqui agora, falando em igualdade, e quando sair daqui posso olhar para minha esposa como alguém que estaria à minha disposição. Ou olhar para uma mulher bonita de uma roupa curta e achar que eu tenho o direito de olhar ou desejar. E muitas vezes com palavras chulas agredir e ofender. Precisamos exemplificar tudo aquilo que a doutrina nos traz. Este assunto é sério. Precisa e deve ser debatido, tratado e falado incansavelmente em todas as nossas casas. Para encerrar,
Agradeço mais uma vez a oportunidade. Bato palmas de parabéns para essa casa tão querida, que eu tanto amo. E que gosto de exemplificar meu amor nos amigos que, para mim, ela representa. Não uma casa-prédio, não uma casa concreto, mas a casa Centro Espírita Luz e Verdade, que cada um dos seus trabalhadores representa. Vamos fechar nossos olhos nesse instante e agradecer a Deus, pedindo ainda mais forte, do fundo de nossas almas, que a espiritualidade amiga doa e inspire, cada dia mais, todos que estão à frente desse projeto e desse trabalho de amor chamado Luz e Verdade. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estudarmos sempre, de estarmos sintonizados com o bom e com o belo, de nos manter sempre na perseverança desse nosso processo reformador. Com todas as dificuldades, Senhor, te agradecemos mesmo assim pela evolução do homem nítida em nossa sociedade, pela evolução do ser humano no processo de igualdade, de respeito. Senhor, sob a tua luz e cuidado, te agradecemos e pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo dessa noite, te pedindo que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.